Olá, pessoal. Bom, ontem eu fiz uma live falando sobre relacionamentos e eu dei o exemplo de Isaac e Rebeca e falei, como é importante que dois jovens comecem a vida um com o outro sem histórias passadas, mas quando os dois são virgens, quando os dois começam a vida ali, um crescendo e amadurecendo com o outro, é bem melhor, né? O leito sem mácula. E falei um pouco sobre Isaac e Rebeca, mas é claro que a gente sabe que muitas pessoas, quando conhecem o Senhor, às vezes tem uma história atrás e já viveu muitas coisas e tem muita carga, né, espiritual também atrás. E como começar uma vida nova com Cristo, né? Então, hoje eu preparei algo muito interessante para vocês. Eu quero recomendar um livro que é bem pequenininho, que é bem simples e ele me ajudou muito a entender sobre libertação. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É claro que Deus pode restaurar uma pessoa. É claro que Deus pode fazer tudo novo na vida de alguém, né? Ele tem esse poder. Ele tem o poder de desfazer o vaso completamente e fazer totalmente novo, né? Então, dentro da visão do que é ser um cristão de verdade, nascido de novo, como Jesus disse, é necessário nascer de novo. Então, é necessário nascer de novo. Quando a gente fala de relacionamento e para um relacionamento dar certo, é necessário que seja tudo novo a partir dali, né? A partir de Cristo. Bom, o livro que eu quero recomendar para vocês, e hoje eu vou falar de libertação, um pouquinho sobre libertação. Eu quero falar do endemoniado gadareno como exemplo, mas antes de mais nada, esse aqui eu imprimi a capa, tá? Para vocês verem. Esse é o livro Porcos na Sala, um manual prático sobre libertação, de Frank e Ida May Ammons. Gente, a editora Bom Pastor, esse livro, ele é pequeno, ele é simples, fácil, muito bom de ler, ele é muito interessante. Você não consegue parar de ler. E ele tem, esse aqui que eu encontrei na internet, tem 170 páginas, mais ou menos, em PDF, porque eu li, na verdade, esse livro há muitos anos atrás, o livro físico, mas era emprestado na época. Então eu devolvi o livro, mas eu fiquei muitos anos querendo esse livro de novo e agora eu encontrei ele na internet, então eu vou imprimir. Então eu estou recomendando ele para vocês porque eu aprendi muito com esse livro, muito mesmo, sobre o que é libertação, sobre o que é necessário para que haja libertação na vida de alguém. Muitas coisas, conceitos e totalmente bíblico, ok? Totalmente bíblico. Ele pega várias passagens da Bíblia e a gente monta um quebra-cabeça e entende como que acontece o processo de libertação. Eu vou ler para vocês aqui o endemoniado gadareno e também fazer chamar atenção para algo muito interessante, que quando a gente ora por libertação por alguém, né, a gente tem que entender quem são esses espíritos, porque como que você faz para expulsar esse espírito embora, por que ele entrou e como fazer para não voltar. Lembra quando Jesus disse, um espírito quando sai de um corpo, ele anda por lugares áridos e não encontrando lugar para ficar, ele volta à casa de onde saiu e encontrando a casa limpa e adornada, ele entra e ele traz com ele 7 piores do que ele. Então percebe que não é só
expulsar o demônio e pronto. Não, 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 não. Muita coisa é necessária. Primeira coisa que é necessária e essencial para que alguém seja liberto de opressão de demônios. Primeira coisa é receber, crer, confessar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É importante que a pessoa entenda, creia com o coração e confesse com a boca que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, né? Que ela tenha uma aliança com o Senhor, porque senão não adianta nada você expulsar o demônio, porque amanhã ele volta com 7 piores. Por quê? Porque quando ele volta, ele encontra a casa aberta ainda. Então, como fazer para fechar as brechas que fizeram ele entrar da primeira vez, né? Por que um demônio ele entra? Como que ele consegue esse acesso, essa brecha? Através do pecado. Então, cada pecado, ele dá legalidade para um tipo de espírito. Quando nós vemos lá em Gálatas 5 o fruto do espírito, Gálatas 5, 22, antes do versículo 22, ele fala das obras da carne. E ali você vê as obras da carne, você entende quais são as portas que dão para espíritos e cada tipo de espírito diferente, né? Espírito de ódio, espírito de rancor, espírito de inveja, espírito de morte, Olha, essas coisas você aprende nesse livro. Eu aprendi bastante coisa e como reconhecer alguns espíritos. Você reconhece sim do comportamento da pessoa, né? Não creio que a pessoa, quando recebe Cristo e confessa Cristo como Senhor e Salvador, não é automático a libertação da pessoa. Não é que aceitou Jesus e na mesma hora ele é liberta dos espíritos. Não, não. Muitas vezes, muitos espíritos, será necessário sim um trabalho, um crescimento. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, não é somente conhecer Cristo, você é liberto de tudo. Não. Cada verdade bíblica vai te ajudar a se libertar de um espírito diferente. Muitas vezes há espíritos que não estão incorporados na pessoa, mas somente tendo uma ação externa. E aí é mais fácil se libertar sozinho, né? Quando a palavra diz sujeitai-vos a Deus, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, resistir. Muitas vezes você não precisa expulsá-lo, mas simplesmente resistir àquela tentação, àquela fraqueza. E vai chegar uma hora que ele não vai poder mais ter poder sobre você, porque você conseguiu vencer aquela tentação. Então, quando nós temos uma fraqueza, existe um espírito que sempre tenta, quando nós damos a brecha e caímos naquele pecado, ele entra. E para mandar ele embora, né, precisa alguns espíritos. Lembra quando Jesus falou? Alguns espíritos só saem com jejum e oração. Então, você vê que não é uma coisa tão simples assim a questão da libertação. Existem casos e casos. Existem vários tipos de manifestações diferentes. Não é necessariamente, não acontece necessariamente assim, que você impõe as mãos para orar por libertação por alguém. Não necessariamente a pessoa vai manifestar um demônio. Às vezes não manifesta, não. Simplesmente ele vai sair através da respiração. Ou às vezes, dependendo de casos mais difíceis, através de vômito ou coisa assim. Mas, meus irmãos, alguns sim manifestam, né? Óbvio. O nome de Jesus Cristo é importante. Jesus, tem muitos Jesus por aí. Mas Jesus Cristo é um.
E quando você expulsa o demônio no nome de Jesus Cristo, eles obedecem sim. E não tem essa coisa de nome correto no hebraico. Eles sabem muito bem quem é Jesus Cristo. Eles sabem. Outra coisa interessante que eu aprendi aqui na Itália é que os espíritos são territoriais. E quando você fala, quando eu aqui na Itália for expulsar um demônio, eu tenho que falar em italiano. E aí eu vou usar o nome de Jesus Cristo em italiano, né? A transliteração em italiano. Bom, essas coisas são algumas coisas interessantes que eu queria falar, ok? Vamos lá. Eu quero ler com vocês Marcos 5. Marcos 5. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com o espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, este homem correu e o adorou. Adorou Jesus. Olha que coisa, gente. Jesus recebe adoração. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia, Jesus: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Primeira coisa interessante: os demônios se submetem. Segunda coisa importante: é necessário saber quem você está expulsando. Quem você está expulsando. Você não tem que ficar conversando com o demônio, fazendo entrevista com o demônio. O que você queria fazer com ele? Fala aí. E não sei o que. Eu queria acabar com a vida dele. Sério? Não é verdade, gente. Tem coisa que não é necessária. Mas é necessário saber quem você está mandando embora. Até porque a pessoa tem que entender que espírito é este, por que ele está ali, que pecado é esse que abriu a brecha, porque assim ela não vai abrir mais, ela vai fechar aquela brecha depois que ele sair. É necessário saber o que você está expulsando. Então, Jesus perguntou: qual é o teu nome? Ele tem que responder. E o nome não é esses nomes que são usados comumente no Brasil, né? Religiões afro falam esses nomezinhos. Exu isso, Exu daquilo, Zé Pilintra, não sei o quê. Gente, existem esses personagens? Sim. Sim. Mas esses espíritos esses personagens aí são entidades, é um outro tipo de opressão, mas os espíritos que oprimem, quando você vai expulsar um demônio, eles têm nomes, o nome é do pecado mesmo. Espírito de temor, espírito de ódio, espírito de inveja, entende? Espírito de teimosia, espírito de preguiça, tudo aquilo que é obra da carne tem um espírito específico. Então ele fala: qual é o teu nome? Ele responde: Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província.
Outra realidade dos espíritos, eles são territoriais, sim. Cada rua, cada bairro, cada cidade, cada país, cada continente tem as suas, os seus agentes. Você não pode expulsar um demônio e dizer: ah, agora eu mando você lá para a África, ou eu mando você lá para a Antártida. Eles são territoriais. Você tem autoridade para mandar ele para outro lugar? Tem. Mas Jesus não fez isso. Jesus permitiu que aqueles demônios fossem para os porcos que estavam ali. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. E Jesus logo nos permitiu. Esses espíritos são anjos, são espíritos sem corpo, ok? E é por isso que eles têm a necessidade de estar dentro de um corpo. É como um parasita. Eles sentem a necessidade disso. Quando eles estão fora do corpo, Jesus disse, eles andam por lugares áridos e são atormentados. Por isso que eles dizem: vieste atormentar-nos antes da hora. Porque mandando eles saírem do corpo, já é um tormento para eles estar fora do corpo. Então Jesus os permitiu que fossem para os porcos. Vamos lá. E todos aqueles demônios que lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. Jesus logo nos permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. E afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Eles ficaram com medo do rapaz, daquele homem. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Ele pediu para Jesus: deixa eu ir com você. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, 10 cidades, quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Com o testemunho dele, ele falava de Jesus para as pessoas. Bom, outro exemplo que eu quero dar para vocês é um aqui extremamente importante. Marcos, capítulo 9. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, e logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda?
Ou seja, expulsar um demônio também é necessário a fé daquele que está exercendo autoridade para mandar esse demônio embora. E olha, era um espírito mudo. O rapaz não falava, né? O menino, ele viu que como ele descreve, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma, range os dentes e vai definhando. E o menino ficava mudo, espumando e rangendo os dentes. Isso me faz pensar na epilepsia, né? Vamos lá. E ele respondendo, ok, versículo 20, e trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Outra coisa interessante, quando você tem o Espírito Santo de Deus, você é um embaixador de Cristo, você chega no lugar e aquele demônio, ele fica incomodado. E é por isso que às vezes você que é de Deus, você percebe que quando você chega perto de pessoas, as pessoas ficam rangendo os dentes contra você, ficam nervosas com você, não conseguem te suportar. Não é a pessoa, é o espírito que está nela. Logo o espírito o agitou com violência e, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse, desde a infância. Ah, crianças podem então ficar endemoniadas? Sim. Ah, mas as crianças são puras, não tem pecado. Se o pecado entra numa pessoa através de... se o espírito entra numa pessoa através do pecado, como que crianças ficam endemoniadas? Simples. Porque as crianças, elas estão debaixo da autoridade dos pais. Ou seja, quando os pais abrem a brecha do pecado, esses espíritos podem agir na vida dessas crianças, sim. É por isso que quando perguntaram para Jesus sobre o cego de nascença, perguntaram para ele quem tinha pecado, o cego ou os pais dele. Porque isso é uma realidade no mundo espiritual. Certas doenças são causadas a causa de espíritos imundos. É claro que naquele caso Jesus responde que não era por causa do pecado, mas ele era cego porque para a glória de Deus. E Jesus cura aquele cego, não é? Mas isso é uma realidade no mundo espiritual. Tanto que esse menino, ele não tinha pecado. Mas olha o que o pai diz. Que ele tem aquele espírito desde a infância. E no versículo 22, Marcos 9, hein? E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha que interessante, ele cria, mas não da maneira que pudesse ser suficiente para que aquele demônio saísse e não voltasse mais. Porque o demônio, ele sempre tenta voltar. Sempre. Quando você expulsa um demônio, sempre vai tentar voltar. E é interessante que tem alguns por aí que fazem assim, que fazem disso um negócio, né? Expulsam o demônio no domingo e no domingo seguinte a pessoa vai voltar com 7 piores. Por quê? Porque quando você expulsa o demônio, você tem que ensinar a palavra. E você tem que fechar as brechas, tem que instruir a pessoa. Não pode simplesmente expulsar e pronto.
aquele demônio vai tentar voltar. E Jesus, vendo que a multidão o concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo, vê que ele chama ele pelo nome dele, o nome do espírito, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-se com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos expulsar? Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Ou seja, a pessoa que tem a vida de oração e jejum, tá? Então, outra coisa. Bom, quando Jesus diz para esse demônio, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele, Jesus nunca faz isso. Ele não fez isso com o endemoniado gadareno, ele não fez isso em outras ocasiões. Normalmente você simplesmente manda o espírito embora, né? Ele vai tentar voltar, mas Jesus, nesse caso, quando aquele homem diz: ajuda a minha incredulidade, aqui se tratava de um menino, de uma criança, e a criança sozinha não ia poder lutar contra o demônio, e o pai não tinha fé suficiente para depois combater e fechar as brechas. Então Jesus, ele ajuda a sua incredulidade. Ele manda o demônio embora e ele diz: não voltes mais a ele. É por isso que o demônio se agita tanto, porque ele sabe que não vai conseguir voltar. Quando um espírito sai de uma pessoa, óbvio que ele vai tentar com o próximo, né? O que estiver mais perto. Então é importante também, primeira coisa, em família, não adianta expulsar o espírito da criança. Primeiro trate com os pais, porque a criança está sob a autoridade dos pais. E no mundo espiritual isso é muito sério, muito importante. Os pais têm que fechar as brechas para depois serem libertos, para depois libertar a criança. E outra coisa, muito cuidado quando você é liberto de algo e tem pessoas na família que não têm a mesma fé. Eles estarão sujeitos e em perigo, porque aquele espírito vai tentar sempre na família. Vai tentar na família, quando não consegue, às vezes nos animais que estão perto. Às vezes a gente tem, o animalzinho morre, né? De repente a gente não sabe por quê. Às vezes é um livramento de Deus, que Deus protegendo a família, né? De alguma coisa, tá? Mas é isso, irmãos. Eu não quero me alongar demais, tá bom? De repente a gente pode voltar a falar sobre isso, tá bom? Mas olha, se qualquer coisa, se você não conseguir baixar o livro, manda um e-mail para mim. Eu mando para você sem problema nenhum, tá bom? Esse livro é excelente. Gente, me ajudou demais. Me ajudou demais. Eu ainda vou contar o testemunho nosso e de como um irmão nosso, que é pastor e trabalha com libertação, orou por nós quando nós éramos recém-casados, eu e meu marido, orou por nós em casa. E como foi a libertação? É algo muito simples, mas foi importantíssimo para nosso crescimento espiritual, para nossa vida. Ainda vou contar o testemunho aqui, né? Assim que a gente puder, tá bom? É isso. Para começar uma vida nova com Cristo, é necessária a libertação. Primeiro, você tem que querer ser liberto, você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador,
crer e confessar com a boca. Você tem que reconhecer que é pecador e reconhecer, confessar os seus pecados, aquele pecado que abriu a brecha para aquele demônio. Entendendo isso, você tem que querer a libertação e estar disposto a fechar as brechas para que aquele espírito não volte mais. Porque senão a situação da pessoa é pior do que a primeira, depois que o demônio volta e a pessoa não sabe fechar as brechas, o demônio volta com 7 piores, não é? Então, meus irmãos, procure alguém que seja de Deus para se instruir, para buscar a Deus, para jejuar e para orar por você e pela sua família quando você está precisando, né, de libertação em alguma área, né, da sua vida, ok? O cristão também precisa de libertação, por quê? Porque a conversão é um processo. A pessoa recebe a Cristo como Senhor e Salvador, mas ela vai sendo liberta aos poucos. Às vezes não é de um dia para o outro, às vezes é um processo. Né? Você vai conhecendo as verdades de Deus, você vai sendo liberto aos poucos, né? E existe a oração para se auto-libertar, vamos dizer assim? Sim, mas existem também os casos que você precisa de ajuda de irmãos que estejam em oração e jejum para orar por você. Ok? Isso é importante, né? Às vezes as coisas na nossa vida ficam bloqueadas por falta de libertação, né? Em alguma área, algum espírito que age mesmo de maneira externa. A pessoa pode ter o Espírito de Deus, mas ela é influenciada externamente também por algum espírito e é necessário orar por libertação. Ok, meus irmãos? Isso é muito importante para que a tua vida espiritual cresça sem reservas, sem mais obstáculos, tá bom? Fiquem com Deus. Recomendo, leia esse livro que vai valer a pena muito para você, tá bom? E até a próxima, se Deus quiser.